Ok, então os Estados Unidos atacaram o Irã, atingiram as instalações nucleares, destruíram-nas e depois a América concordou com o cessar-fogo. E no momento em que esse cessar-fogo foi declarado, você sabe o que o presidente iraniano fez? Ele apareceu na televisão nacional e descreveu isso. E quero que você lembre esta frase exata: uma grande vitória. E então o líder supremo do Irã se levanta e diz: os ataques americanos não alcançaram nada significativo. Ele diz que a América não ganhou absolutamente nada. Ele diz que o Irã nunca se renderá. Agora você está sentado em casa e está pensando: espera um segundo, você acabou de ser bombardeado, suas instalações nucleares desapareceram. Milhões dos seus próprios cidadãos estão deixando suas cidades e você está chamando isso de vitória. Aqui está a realidade. Eles podem realmente estar certos. Hoje quero guiá-lo exatamente pelo porquê, passo a passo. Porque se você acha que a América saiu na frente nesse cessar-fogo, vou mostrar algo que mudará seriamente sua perspectiva. Se você está aprendendo algo aqui, por favor, inscreva-se. Muitos de vocês sabem o que tem acontecido com o canal. Se quiser apoiar, há um link na descrição. Passei meses pesquisando o que está por vir entre 2026 e 2030 e coloquei tudo em um e-book chamado The Next Global Shift. Como ficar à frente do colapso econômico e da guerra, as economias, os conflitos, as decisões que você precisa tomar. Se quiser meu e-book, link na descrição. Primeiro vamos dar um passo atrás. Porque para entender por que o Irã pode já ter vencido, você precisa entender qual é a verdadeira estratégia do Irã. O Irã não tem um exército nem perto do dos Estados Unidos. Eles sabem que não podem lutar contra os Estados Unidos em uma guerra direta e sair vencedores. Então, em vez disso, por décadas, o Irã criou algo chamado Eixo de Resistência. O que é isso? É uma rede de aliados espalhados por todo o Oriente Médio. Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, grupos armados no Iraque e, por muito tempo, o governo Assad na Síria. O conceito é muito simples. Você não pode atingir a América diretamente porque a América é poderosa demais. Mas o que você pode fazer é pressioná-los em todos os lugares ao mesmo tempo para que nunca possam ficar confortáveis, nunca se afastar, nunca focar totalmente sua atenção em outro lugar como Rússia ou China. O objetivo do Irã nunca foi derrotar a América em um campo de batalha. O objetivo do Irã é manter a América presa, manter a América sangrando lentamente, manter a América gastando dinheiro e atenção militar no Oriente Médio para sempre. Essa é a estratégia. Então agora vamos nos perguntar honestamente: esse cessar-fogo ajudou o Irã a jogar essa estratégia ou a interrompeu? Junho de 2025 é quando tudo escala. Em 13 de junho de 2025, Israel inicia o que chama de Operação Leão Ascendente. Eles mobilizam mais de 200 caças, e isso não é um número pequeno, realizando quase 25 mil sortidas em 12 dias. Eles atacam mais de 100 instalações iranianas, locais nucleares, locais militares. Eliminam cientistas-chave e comandantes-chave. Da perspectiva de Israel, este é o momento para o qual se prepararam por décadas. O Irã responde com algo que chama de Operação Promessa Verdadeira 3. E aqui é onde fica interessante. O Irã lança aproximadamente 550 mísseis balísticos e cerca de 1000 drones contra Israel em 12 dias. Esse é um número impressionante de armas. Cerca de 90% são interceptadas.
Então, as defesas de Israel, em grande parte, resistem. Mas aqui está a parte que não recebe atenção suficiente. 31 mísseis passaram. Eles atingiram uma usina elétrica, uma refinaria de petróleo em Haifa e uma universidade. 28 israelenses são mortos, quase todos civis. Mais de 3.000 ficam feridos e mais de 9.000 pessoas são deslocadas. Do lado iraniano, o dano é muito pior. Entre aproximadamente 160 e 190 iranianos são mortos por ataques israelenses. Quase 5.000 feridos. E aqui está um detalhe que realmente deve ficar com você. Cerca de 9 milhões de pessoas fugiram de Teherã e de outras grandes cidades em direção às províncias do norte. 9 milhões de pessoas simplesmente correndo. Você consegue imaginar isso? Então, em 22 de junho, 3 dias antes do cessar-fogo, os Estados Unidos entram diretamente na guerra. Aviões americanos lançam bombas Bunker Buster sobre Natanz, Fordow e Isfahan. Essas são as joias da coroa do Irã, as instalações nucleares mais importantes que possuem. O Institute for the Study of War conclui depois que esses ataques reduziram severamente a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã no futuro previsível. Então, quando o cessar-fogo chega, o Irã perdeu instalações nucleares, comandantes-chave e cerca de metade de todo o seu estoque de mísseis balísticos, seja lançados contra Israel ou destruídos por ataques israelenses. Isso soa como uma perda catastrófica, certo? Guarde esse número porque vamos voltar a ele. Agora, aqui é onde fica realmente notável, porque o próprio cessar-fogo é quase inacreditável. Em 23 de junho, o Irã lança 14 mísseis contra a base aérea de Al-Udeid, no Catar, uma das bases americanas mais importantes de todo o Oriente Médio. Ninguém é morto. E sabe o que Trump faz? Ele vai às redes sociais e agradece ao Irã pela resposta muito fraca. Basicamente sinaliza: tudo bem, vamos fazer um acordo. Na mesma noite, Trump anuncia um cessar-fogo mediado pelo Catar. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, responde imediatamente e diz: espere, não há acordo formal. Mas afirma que o Irã vai parar de atacar se Israel parar até às 4 horas da manhã, horário de Teherã. Não exatamente uma rendição. Na manhã seguinte, o cessar-fogo quase desmorona completamente. O Irã continua lançando mísseis contra Beer-Sheva, no norte de Israel. O Irã diz que os ataques israelenses ainda continuam do lado deles. E Israel estaria preparando um grande ataque de retaliação em resposta. E aqui está um detalhe que mostra tudo sobre quem tinha vantagem nessa situação. Trump teria pressionado Netanyahu a cancelar esse grande ataque. Israel acaba atingindo apenas um radar perto de Teherã, uma fração do que havia planejado. A América, o país mais poderoso do mundo, faz Israel recuar de sua própria retaliação. E então tudo se mantém, e cada lado imediatamente declara vitória. Trump diz vitória para todos. Netanyahu chama de vitória histórica que durará gerações. Pezeshkian, o presidente iraniano, diz grande vitória. E Khamenei diz que a América não ganhou nada. Então, quem está realmente dizendo a verdade aqui? Aqui está o que quero que você entenda.
Vencer uma guerra não é apenas sobre quem perde mais soldados ou quem tem mais prédios destruídos. Não é assim que funciona no mundo moderno. Número 1. O regime sobreviveu. E sobreviver é todo o jogo para o Irã. Israel e América entraram com um objetivo explícito: destruir as capacidades nucleares do Irã, devastar seu exército. Eles causaram danos sérios, sem dúvida, mas a República Islâmica do Irã ainda está de pé. Khamenei ainda está no poder. O governo não colapsou. E de uma perspectiva xiita, uma cultura que sempre se definiu como a minoria perseguida, disposta a sacrificar e suportar, sobreviver a um ataque direto do exército mais poderoso do mundo e de seu aliado mais forte não é propaganda. Isso é vitória. É realmente assim que eles entendem o mundo. Número 2. O Irã virou a narrativa da supervisão nuclear de cabeça para baixo. Após o cessar-fogo, o Parlamento do Irã vota para encerrar toda a cooperação com a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. O Irã sinaliza que pode sair completamente do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Pense no que isso significa. O Irã entrou nesse conflito com um programa nuclear danificado e sai do conflito com menos supervisão internacional do que tinha antes. No longo prazo, como isso é uma perda para as ambições nucleares do Irã? Número 3. Veja o que aconteceu com a narrativa americana de sair do Oriente Médio. Por anos, Washington falou em se afastar da região, focar na China, reduzir sua presença. Essa ideia acabou. Em 2024, os Estados Unidos já tinham mais de 10.000 tropas espalhadas por Bahrein, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e além de 2 grupos de porta-aviões. Isso parece um país saindo da região? Em 2025 e entrando em 2026, a América está mais envolvida ali do que nunca. Mais tropas, mais porta-aviões, visitas presidenciais, diplomacia de alto risco. A América está presa. E isso é exatamente o que a estratégia do Irã foi projetada para alcançar. Mas aqui está a parte que realmente resolve o argumento. Porque a Guerra de 12 Dias foi apenas o primeiro ato. No início de 2026, os Estados Unidos e Israel estão abertamente em guerra com o Irã. E o Irã joga a sua carta mais poderosa, o Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz? É uma via estreita no Golfo Pérsico e cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo passa por ali todos os dias, além de cerca de 20% do gás natural liquefeito mundial. No início de 2026, a Guarda Revolucionária do Irã declara o estreito fechado. Eles ameaçam incendiar qualquer embarcação que tente passar. Pelo menos 5 petroleiros são danificados, 2 pessoas mortas e cerca de 150 navios ficam presos. Na prática, mais de 90% do fluxo normal de petróleo e produtos refinados é bloqueado. O que acontece com os preços do petróleo? Eles disparam para mais de $100 por barril. Alguns analistas veem chegar a 150 se o bloqueio continuar. Até 5 de abril de 2026, o Brent está em torno de $110 e o petróleo dos Estados Unidos cerca de 113. Cada motorista americano sente isso na bomba de gasolina. A Agência Internacional de Energia, cujo trabalho é estabilizar os mercados globais de petróleo, precisa liberar um recorde de 400 milhões de barris de reservas de emergência apenas para tentar conter a crise. E aqui está a parte em que quero que você realmente pense. Os Estados Unidos
enviam uma proposta de cessar-fogo em 15 pontos ao Irã, através do Paquistão como intermediário. A proposta pede que o Irã aceite limites ao seu programa nuclear, restrições aos seus mísseis e garantias de passagem livre pelo Estreito de Hormuz em troca de algum alívio de sanções. O Irã rejeita totalmente e responde com uma contraproposta, exigindo que os Estados Unidos reconheçam a soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz e paguem reparações de guerra. Agora me diga, quem tem a vantagem nessa negociação? Eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando, mas o Irã perdeu tanto. Seu programa nuclear está gravemente danificado. Cerca de metade do seu estoque de mísseis balísticos acabou. Sua rede de aliados, o Hamas devastado em Gaza, o Hezbollah fortemente atingido no Líbano, a Síria de Assad enfraquecida desde 2023, milhares de iranianos mortos. Você está certo. Tudo isso é verdade e importa. Mas aqui está o que você precisa pesar contra isso. 6 soldados americanos foram mortos na guerra de 2026. O petróleo está sendo negociado acima de $100 por barril, o que afeta o bolso de cada aposentado americano com renda fixa, de cada família no posto de gasolina. Os Estados Unidos agora estão enviando milhares de fuzileiros navais e paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada para a região, além das forças já presentes. E a América entrou em tudo isso com o objetivo declarado de eliminar o Irã como ameaça estratégica. O Irã ainda está lá, ainda lutando, ainda controlando a chave do ponto de estrangulamento de petróleo mais importante do mundo. E aqui está a última coisa que quero que você pense. Da próxima vez que um governo em algum lugar do mundo considerar enfrentar os Estados Unidos, ele vai olhar para o que aconteceu aqui. Vai ver que o Irã enfrentou toda a força do poder aéreo americano e israelense e não caiu. Essa narrativa não desaparece, ela se espalha. Vencer e perder na geopolítica não é como um jogo de futebol. Não há apito final, não há troféu entregue no fim. A pergunta que você precisa fazer é esta: quais objetivos de longo prazo foram avançados? E quais foram prejudicados? A América entrou querendo acabar com a ameaça nuclear do Irã. Os locais foram danificados, mas o Irã agora tem menos supervisão nuclear internacional do que antes. A América queria estabilizar a região. Em vez disso, está mais envolvida do que esteve em anos. A América queria preços do petróleo baixos, mas agora o petróleo está em torno de $110 por barril. E as famílias americanas estão pagando por isso. O Irã queria sobreviver a um confronto direto com o exército mais poderoso do mundo. Sobreviveu. O Irã queria manter a América presa no Oriente Médio. A América está mais presa do que antes. O Irã queria mostrar ao mundo que ser mais forte não significa automaticamente vencer. Essa mensagem foi enviada. Agora, não estou dizendo que isso acabou. A guerra ainda está em andamento. Existem questões muito reais sobre se a economia iraniana e sua população podem absorver os danos de longo prazo. Se o eixo de resistência pode se reconstruir. Se o próprio regime pode se manter sob pressão. Mas o cessar-fogo, a América aceitando os termos que o Irã agora exige em troca da paz. Os preços do petróleo atingindo as famílias americanas neste momento. Isso não parece o retrato de um país que perdeu. Este é o vídeo de hoje. Se quiser meu e-book, link na descrição.